Se a maioria das pessoas fizessem o passo a passo, elas iriam entender que o caminho do combo rural é muito claro. É muito claro. Se você entender o método, aumenta muito a chance de você chegar no resultado de mais de 15 mil reais por mês através da regularização de imóveis rurais. Qual que é a primeira coisa que você tem que entender? Qual que é a primeira coisa que você que tem? Murilo, tô do zero, cara. O que é que eu faço? Qual que é o passo a passo do zero? Beleza. A primeira coisa que você vai entender é o seguinte. Existem alguns sistemas cadastrais, existem alguns sistemas de cadastro, existem algumas documentações do imóvel rural que qualquer pessoa pode fazer, qualquer pessoa pode desenvolver, qualquer pessoa pode executar. No sistema de cadastro rural brasileiro, nós temos uma sopa de letrinhas e nós temos uma confusa repartição entre as competências cadastrais dos órgãos cadastrais. Ou seja, um imóvel rural, ele tem uma série de documentos. É a mesma coisa que você, enquanto uma pessoa, você tem sua carteira de motorista, não tem? Você tem seu passaporte, você tem sua carteira de identidade, você tem sua carteira de trabalho, você tem sua certidão de nascimento, você tem vários documentos que representam você junto às organizações públicas. Com o imóvel rural, é um pouquinho parecido, só é um pouquinho mais confuso. Mas é um pouquinho parecido, é mais ou menos assim. O imóvel rural, por sua vez, ele tem o documento do CCIR, ele tem o documento do ITR, ele tem a documentação do CNI, ele tem a documentação do CAR, ele tem a documentação do ADA, ele tem a documentação do georreferenciamento de certificação, ele tem algumas documentações e alguns processos que podem ser desenvolvidos. Ele tem a escritura, beleza? O imóvel rural tem uma série de documentos. E a grande questão, o primeiro passo é você entender justamente isso. Existem alguns sistemas cadastrais que absolutamente qualquer pessoa pode fazer. Não existe restrição de formação técnica, de cargo, de cadastro em ordem de classe. Não preciso ter CREA, não preciso ter CRESSE, não é necessário ter OAB para desenvolver alguns sistemas cadastrais. Não é necessário ter formação técnica para desenvolver alguns sistemas cadastrais. E a primeira coisa que você tem que entender é isso. Porque quando você ficar claro do processo, você consegue dar o primeiro passo de forma mais simples. A grande questão é que boa parte das pessoas, elas deixam de dar o primeiro passo porque elas não têm clareza do processo, elas não têm clareza do funcionamento. Quando você não tem clareza do funcionamento, quando você não sabe o caminho, você trava, você para. Quando você entende o caminho, você consegue dar pequenos passos, mas você vai andar. Você vai andar, tá? Então, a primeira coisa que você tem que entender é isso. Existem alguns sistemas cadastrais que qualquer pessoa pode fazer. Murilo, quais são esses sistemas cadastrais que qualquer pessoa pode fazer? Pessoal, sistemas cadastrais que qualquer pessoa pode fazer. Vamos lá. CCIR. CCIR do imóvel rural é o CPF do imóvel rural. Se você fosse comparar ali com uma pessoa, eu tenho meu CPF, e é como se fosse o CCR para o imóvel rural. Sem CCR, pessoal, não faz nada. Sem CCR, você não desenvolve praticamente nada. O CCR é o documento mais básico de um imóvel rural. E qualquer pessoa pode desenvolver o processo para fazer o cadastro do imóvel rural ou atualização cadastral do imóvel rural junto ao sistema do INCRA, e fazer a atualização do CCR ou a criação do CCR. Qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa pode fazer. O CCR no sistema do INCRA. Então, eu não sei qual é a formação de você que está ao vivo aí comigo, mas uma pessoa perguntou assim, ó, Murilo, eu sou marceneiro. Outro perguntou, Murilo, eu sou dentista. Eu posso fazer o combo rural? Pode, você pode, porque alguns sistemas cadastrais qualquer pessoa pode fazer. CCIR, por exemplo, é um ótimo exemplo de um sistema cadastral que qualquer pessoa pode fazer, qualquer pessoa pode desenvolver. Quais são os outros sistemas cadastrais que qualquer pessoa pode fazer, Murilo? ITR, o ITR qualquer pessoa pode fazer. ITR é o Imposto Territorial Rural, que ele é declarado junto à Receita Federal, ou seja, a Receita Federal tem um banco de dados também de cadastro dos imóveis rurais. E nesse banco de dados da Receita Federal, ela gera a declaração do ITR, que é o DITR, declaração de ITR, o DITR, que é a declaração do Imposto Territorial Rural. Murilo, quem pode declarar o Imposto Territorial Rural
para o proprietário de imóvel rural? Absolutamente qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode fazer ITR. Você, como marceneiro, você, como corretor de imóveis, você que é um profissional autônomo, você que não é formado em nada, você que quer mudar de profissão, não sei qual é a sua profissão hoje, mas você pode trabalhar com ITR. Porque qualquer pessoa pode fazer ITR. Então, CCIR qualquer pessoa pode fazer, ITR qualquer pessoa pode fazer. CNI. O que é o CNI? O CNI, pessoal, é um sistema de cadastro que ele veio para fazer uma interoperabilidade com os dados cadastrais do CCIR junto ao INCRA, com os dados cadastrais do ITR junto à Receita Federal. Então, foi criado um sistema cadastral para unificar os dados do INCRA com os dados da Receita Federal. Esse sistema cadastral é o CNI. Então, é um outro cadastro que o imóvel rural precisa fazer. Um terceiro. E adivinha, qualquer pessoa pode fazer isso também. Qualquer pessoa pode pegar os dados de ITR com os dados do CCR e unificar, gerando o CNI, gerando um cadastro no CNI. Qualquer pessoa pode fazer isso. Você pode oferecer esse tipo de serviço. Então, vai anotando. Eu posso fazer CCR, eu posso fazer ITR e eu posso fazer CNI. Beleza? O ADA, Ato Declaratório Ambiental. Pessoal, o Ato Declaratório Ambiental é o sistema de cadastro que eu faço o cadastro das características ambientais do imóvel junto ao IBAMA. Qualquer pessoa pode fazer. Murilo, preciso ser consultor ambiental para fazer ato declaratório ambiental? Não. Não. Murilo, preciso ser engenheiro ambiental para fazer ato declaratório ambiental? Não. Ato declaratório ambiental, ADA, não. O ADA você não precisa, porque qualquer pessoa pode fazer. Se qualquer pessoa pode fazer, você também pode fazer, eu também pode fazer. Todo mundo que está ao vivo aqui na live pode fazer também. Tá? O ADA, o ato declaratório ambiental. Então vai anotando aí. CCIR, ITR, CNI, ADA, vai anotando aí. Muita gente não sabe disso, pessoal. Muita gente não sabe disso. E aí o que acontece? O cara cai na casca de banana de ficar achando que para ele dar o primeiro passo, ele precisa ter um parceiro, ele precisa se formar, eu preciso terminar a minha pós-graduação, eu preciso terminar a minha graduação, eu preciso terminar o meu curso técnico. Você não precisa. Inclusive, nós temos aqui membros da comunidade do Combo Rural que são estudantes e já estão faturando mais de 15 mil reais. O CAR, o Cadastro Ambiental Rural, na grande maioria dos casos, qualquer pessoa pode fazer, tá? Então, na grande maioria dos casos, você também vai poder fazer o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, que é caracterizar ali os espaços ambientais do imóvel junto ao Ministério do Meio Ambiente, tá? É um pouquinho parecido com a ADA, inclusive existem projetos de unificar o Cadastro Ambiental Rural com o ADA. Murilo, por que existe o ADA, o Ato Declaratório Ambiental, e o CAR, e o Cadastro Ambiental Rural, que tem princípios, conceitos básicos bem parecidos, e o imóvel rural precisa ter as duas documentações? Porque essa é a forma que as organizações públicas tiveram no Brasil de se desenvolver. Então, a tendência é que se faça essa unificação, mas hoje não tem na prática e o imóvel rural precisa ter. Quando unificar, beleza, melhor ainda, mas por enquanto não tem e você precisa trabalhar com a legislação debaixo do braço. Tem que botar a legislação do braço de braço para trabalhar, tá? Então, o ADA, o Ato Declaratório Ambiental, o imóvel precisa declarar todos os anos. E o Cadastro Ambiental Rural ele faz uma vez. Tá? Um junto ao IBAMA, outro junto ao Ministério do Meio Ambiente. O CAR, o Cadastro Ambiental Rural, na grande maioria dos casos, qualquer pessoa pode fazer. Na grande maioria dos casos, qualquer pessoa pode fazer. Aí vem georreferenciamento de certificação. Já o georreferenciamento de certificação não é qualquer pessoa que pode fazer. O georreferenciamento de certificação, você precisa ser um profissional credenciado para fazer georreferenciamento de certificação. Tá? Então, na prática, de forma bem simples, o método do Combo Rural, pessoal, ele conta muito com parcerias. Então, você precisa ficar ciente o quê? Olha, eu tenho aqui um pacote que eu posso fazer e eu tenho aqui outros processos aqui que, para eu entregar para o meu cliente, eu preciso ter alguém do meu time que domine, que seja especialista, que seja responsável técnico e execute esses outros processos aqui. Eu preciso fazer parcerias. E a coisa mais simples do mundo nesse mercado de regularização de imóveis rurais é fazer parceria. Porque eu vou te dar um exemplo na prática.
Tem muito profissional credenciado para fazer georreferenciamento de imóveis rurais que está sem serviço. Quando você fizer essa proposta, ele vai ser o primeiro a aceitar, tá? Então é simples você fazer parceria com outros profissionais na regularização de imóveis rurais.